Olá, queridos amigos leitores e não leitores deste canal. Gente, eu acabei de ler Verity, nesse exato momento eu acabei de ler Verity. Literalmente, tá? Fechei o aplicativo do Play Livre, né, que eu tava lendo por lá em formato EPUB, e vim gravar esse vídeo enquanto tudo tá meio fresquinho ainda na minha cabeça, tá? Porque o que? Tenho opiniões sobre, tá? Tenho opiniões sobre esse livro que minha mãe e minha irmã insistiram bastante pra eu ler, dizendo que era maravilhoso. E eu sinto muito em dizer, porque eu queria ter gostado, mas eu não gostei muito. É um livro que eu definitivamente não vou ler de novo. Porque assim, eu leio livros repetidos quando eu gosto muito do livro. Daqui a um tempo eu leio de novo, eu consigo ler umas 3, 4 vezes o mesmo livro, tá? Eu tenho uma palavra, na verdade, pra descrever essa leitura, que é broxante. Verity é broxante. Eu só vou dar um breve contexto aqui da história pra vocês, tá? Não vou fazer uma análisezinha perfeitinha com roteiro e tal, até porque eu não fiz roteiro, não tem absolutamente nada. Tudo que eu vou falar é instantâneo aqui da minha cabeça. Então, basicamente, o Jeremy tá procurando uma autora pra dar continuidade aos livros da esposa dele, que é a Verity. Então, a Verity acabou ficando ali no estado vegetativo, né, onde impossibilitou dela continuar a saga dos livros dela. E aí ele acabou contratando a Lou, enfim, L-O-W, que chamam ela lá, então é Lou. Quando eu li Lou, foda-se. A Lou é contratada para dar continuidade a essa saga, né, de livros da Verity. E bom, já começa aquele clichê de temos um marido maravilhoso, bonzinho, porque no começo do livro ele meio que já começa salvando essa Lou. Eu não vou conseguir falar o nome dela até o fim desse vídeo, tá? Ele salva essa escritora já lá no começo do vídeo, já salva, né? Dá uma amparada ali nela, que acontece um negócio lá no começo. E instantaneamente eles criam uma conexão e tal. E aí a gente tem aquele clichê, né, gente? Qual é o clichê? De, um marido que tá com uma esposa em estado vegetativo, tá sozinha há muito tempo, e agora tem uma outra pessoa ali perto dele, uma outra mulher que também é atraente e tal. E, convenientemente, ela vai morar na casa dele. Olha que lindo. Convenientemente, ela vai morar na casa dele para poder conhecer um pouco mais da Verity, para ler os livros dela, para dar continuidade na história, para se ambientar ali e dar essa continuidade na história, para escrever, né? Ter inspiração e blá blá blá. A gente já sabe no que isso vai dar, né? E aí eles ficam naquela lenga-lenga de eu sinto atração por você, tô quase te beijando. Ela, principalmente, essa Lou, fica numa frescura de porque você tá traída, mas ele é casado. Minha filha, sabe, me poupe, pula logo em cima desse homem. É isso que tu quer? Faz logo, faz. A mulher dele não vai fazer nada, porque ela tá lá na cama deitada, quase como eu falei, pulando do penhasco. Então, sabe, ele também quer, então faz logo. Para de charme, que já tá chato, sabe? Então fica nessa lenga-lenga. E aí isso daí começou a me encher o saco também, não vou mentir, tá? E aí, essa escritora, ela encontra um manuscrito. Esse manuscrito tá cheio de bizarrice que a Verity escreveu. É um manuscrito com uma autobiografia ali da Verity, e ela começa a ler e ela começa a ficar horrorizada com a personalidade, com as coisas que a Verity escreveu ali, que são bem pesadas. E nós, como leitor, também ficamos horrorizados, né? E aí, no decorrer do tempo que ela vai lendo, ela fica, tipo, entre eu conto ou não pro Jeremy, coitadinho do Jeremy, porque ele não sabe quem realmente é a esposa, coitadinho do filho que sobrou, porque o que acontece? Jeremy e Verity tiveram 3 filhos, no caso, gêmeas e um menino. As gêmeas morreram, então toda a trama fica em torno dessa morte das gêmeas, sobre a vida do casal, quem que era Verity, quem era Jeremy. Então fica nisso, né? Esse suspense aí do que realmente aconteceu com as meninas e tal. Eu tenho 30 anos, desses 30 anos eu leio desde que eu me entendo por gente, então eu já li praticamente assim de tudo, principalmente suspense. Quando eu era adolescente, eu li muitos livros de suspense, muito, era o gênero que eu mais gostava. E eu gosto muito até hoje, mas eu dei uma diversificada mais agora, né, nas coisas que eu leio e tal, então eu leio de tudo um pouco mesmo, mas antes era muito suspense. Então eu meio que já comecei a ler esse livro, assim,
que eu comecei a ter um entendimento da história, meio que preparada pra tudo. Ali pra mim ninguém era confiável. Até o menininho, o filhinho de 5 anos, pra mim eu já ficava tipo, ih, será que foi esse menino que fez alguma coisa, sabe? Então pra mim ali ninguém era inocente, então eu tava esperando tudo de todo mundo, sabe? E aí no tempo que a Lowell, essa escritora, tá vivendo lá na casa, ela engrena lá um romance, porque acaba acontecendo um romance com Jeremy. E ela também começa a criar umas paranoias ali na cabeça de que a Verity tá observando eles, que ela consegue se mexer, que era uma coisa que pra mim também já tava meio óbvio, tá? Tipo assim, teve uma cena que eles dois estavam se pegando lá no sofá e a Verity aparece na escada, só que só quem consegue ver é a Lowell. A Lowell, tanto faz. E ela fala isso pro Jeremy não acredita nela, fala, não, como assim? Claro que não, a Verity tá lá na cama, tá dormindo, ela não consegue se mexer, é impossível. Ele não acredita de jeito nenhum, por mais que ela tente falar pra ele diversas vezes que a Verity tá fingindo, que pode existir essa possibilidade, ele diz que não. E assim, nessa altura do campeonato eu tô assim, tipo, cara, ela consegue se mexer sim, eu acho que ela tá fingindo. Até porque, gente, eu vim de uma leitura recente que tem uma situação dessa que a protagonista, ela também finge que ela tá em estado vegetativo, que ela não consegue se mexer e tal. E ela consegue sim, né? Então meio que assim, macaca velha, sabe? Já tava meio macaca velha. Ai, eu já sei que essa mulher se mexe, sim, eu já sei que ela realmente tá aparecendo ali pra Lowell, pra perturbar ela. E aí a gente passa o livro inteiro acreditando que a Verity é uma mulher péssima, por tudo que ela fala na biografia, dá pra ver que ela era um monstro e tudo mais. E como eu disse, como eu já tô bem experiente nesse tipo de leitura, eu já tava meio que na minha cabeça de que eu acho que não, cara, eu acho que vai ter uma reviravolta aí, sabe? Eu acho que a Verity não era assim, não. E aí chega o ápice, que é quando a Lowell, ela mostra esse manuscrito pro Jeremy. E aí o Jeremy dá uma surtada e tal. E acaba que Jeremy e Lowell acabam matando, né? Acelerando ali a morte da Verity. Eles bolam um plano bem rápido pra meio que causar uma morte que pareça que foi acidente. E aí, tempos depois, quando a Lowell, inclusive, já tá grávida do Jeremy, eles já estão vivendo juntos, tipo um casalzinho de margarina, eles voltam na casa uma última vez pra ajeitar uns móveis, pra pegar umas coisas, enfim, pra ajeitar a casa, porque eles já venderam a casa e tudo mais, né? Vão se mudar pra outro lugar. A Lowell descobre um lugar secreto ali debaixo da cama da Verity. Ela encontra uma carta. E nessa carta tem a Verity falando que tudo aquilo que ela escreveu no manuscrito, né, nessa biografia, era mentira. Foi só um exercício de escrita para que ela conseguisse superar o luto pela perda das filhas dela, que ela amava assim as filhas dela e tal, que ela não era aquele monstro que ela escreveu ali naquela biografia, né? E que ela estava muito decepcionada com o Jeremy por ele ter acreditado que ela era daquele jeito. Porque o que acontece? Nessa carta do final, a Verity revela que o Jeremy, há um tempo, antes dela sofrer o acidente e tal, que fez ela ficar nesse estado vegetativo, o Jeremy encontrou esse manuscrito, ficou furioso, tentou matar ela e tal. E ele acreditou que realmente esse manuscrito era real. Porque o que acontece? O que tinha nessa biografia, nesse manuscrito de tão horrível? Era ela confessando que ela não tinha amor nenhum pelos filhos e que ela tinha matado uma das gêmeas. Então, que ela tinha planejado essa morte dessa gêmea, de uma das gêmeas. Que ela só sentia amor por uma delas, né? E aí o Jeremy encontrou e achou que aquilo tudo era verdade. Ele não deu nem tempo dela se explicar, já foi partindo pra cima dela. E aí, nessa carta, justamente o que ela fala, que ela não fez isso, que aquilo não era real, era somente um diário do antagonista, porque os livros da Verity, eles eram conhecidos e eles eram muito apreciados porque ela dava voz aos antagonistas. Ela escrevia as obras dela do ponto de vista do antagonista. E numa reunião que ela teve com a editora dela, a editora sugeriu
que ela escrevesse um diário como se ela fosse uma antagonista de alguma coisa. E ela resolveu escrever sendo a antagonista da própria história. Por exemplo, ela fala sobre o primeiro encontro. Ela conta meia-verdades desse primeiro encontro dela e do Jeremy, como eles se conheceram. Só que ela acrescenta, ela floreia mais as coisas, ela coloca umas coisas ruins no meio, sabe? Pra ficar mais interessante, pra começar uma narrativa ali de que ela tem outra personalidade, que ela é um pouco mais fria, que ela é má, que ela é calculista, que ela é meio obcecada pelo Jeremy, assim, imensamente e tal. Então, ela floreia algumas situações da vida dela que foram marcantes pra ela. Ela dá uma deturpada, essa é a palavra, ela dá uma deturpada. E aí, nessa carta, ela conta isso, né, que foi uma forma também dela sobreviver ao luto, porque ela queria que esse diário do antagonista fosse pior do que a vida real dela, porque nessa altura do campeonato ela já tinha perdido as 2 filhas, né, então ela estava lidando ali com o luto. Ela fez isso para que a história que ela estava escrevendo fosse pior do que a vida que ela estava vivendo, né? Então foi uma forma dela fazer isso para poder aguentar ali e não acabar com a própria vida. E aí, quem tá lendo essa carta é a Lol, né? O Jeremy, ele não fica sabendo que essa carta existe, porque a Lol acaba que rasga essa carta, joga pela privada e até come uns pedacinhos. Achei bem bizarra essa parte. Ela come uns pedaços de papel e ela tá grávida, tipo assim, o quê? Mas enfim, porque ela não quer de jeito nenhum que isso venha à tona, não vai falar pro Jeremy, vai, sabe, deixar trancada 7 chaves. Por quê? Porque ela chega à conclusão de que isso pode ser mais uma parte do plano da Verity pra manipular o Jeremy. Então, ela não sabe no que acreditar, ela não sabe se acredita no que a Verity escreveu no manuscrito, nessa biografia, ou se ela acredita nessa carta de redenção aí da Verity. Então ela fica muito em dúvida e ela diz que ela não quer levar essa dúvida e nem essa culpa pro Jeremy, né? Porque aí seria uma questão de também, caramba, matamos uma pessoa inocente, né? Ou seria também uma questão de ficar pensando, será realmente que ela era inocente? Então isso ia acabar minando o relacionamento deles e a Lol não quis isso, não queria isso pro relacionamento deles, então decidiu levar isso pro túmulo, sabe? E aí uma coisa que eu fiquei bem pensativa depois, bem pensativa mesmo, é sobre o Jeremy. Eu já tava desconfiando dele sobre algumas coisas, assim, eu falei, cara, será que esse cara é bonzinho demais mesmo? Sabe? Será que ele é tão, alecrim dourado, sabe? Desconfio muito desse cara. Só que no final das contas, realmente, parece que era realmente bonzinho. Porém, eu fiquei na minha cabeça assim, do tipo, quando a Lol mostrou o manuscrito pra ele, ele agiu como se ele nunca tivesse tido contato com aquele manuscrito, sendo que não é verdade. Nessa carta, a gente fica sabendo que ele sabia desse manuscrito, porque a Verity colocou lá que ele já tinha toda essa situação que aconteceu com eles, dele tentar desviver ela e tudo mais, e causar o acidente que deixou ela em estado vegetativo, que foi culpa dele ali, né, porque ele tentou desviver ela, foi causado porque ele achou esse manuscrito. Então eu fico assim, por que ele agiu como se ele nunca tivesse lido, né? Então me pareceu muito uma questão de, foi muito conveniente ele procurar uma escritora pra colocar essa escritora dentro da casa dele, e aí ele se envolve com ela acha esse manuscrito e eles dois planejam ali, mesmo que de forma não planejada, desviver a esposa dele. A própria Lol fica com essa dúvida, né? Tipo, ele mentiu pra mim, ele disse que nunca tinha lido, quer dizer, ele agiu como se nunca tivesse tido contato com esse manuscrito, como se não soubesse da existência. Será que ele mentiu pra mim, sabe? Meio que soou pra mim assim, como se ela estivesse pensando, será que ele me manipulou pra eu ajudar ele a fazer isso? Porque na minha cabeça, de leitora, né, ficou pensando assim, será que ele queria alguém dentro da casa dele pra, por exemplo, botar a culpa nessa pessoa,
né? Do tipo assim, se a polícia chegasse e visse que ela não morreu naturalmente, que a Verity não morreu naturalmente, será que ele já tava meio que planejando que tivesse uma outra pessoa na casa pra poder jogar a culpa nela? Tipo assim, não, não fui eu, foi a LOL. Se a merda batesse no ventilador, será que na cabeça dele ele queria assim ter uma pessoa ali em tempo integral, porque a enfermeira não ficava em tempo integral, ela chegava e ia embora. Então, sim, eu achei essa parte um pouco suspeita, sabe? Então é tipo assim, quem realmente é a Verity? Ela é essa pessoa má, né? Essa pessoa egoísta, fria, calculista, obcecada, ou ela realmente é uma mãe amorosa, dedicada, que sofreu pelas filhas e sofreu por toda essa situação? Então fica aí o questionamento, o mesmo questionamento que fica na cabeça da LOL, também fica na nossa no final. Na minha não ficou muito não, porque eu vou ser bem sincera, eu acabei acreditando na Verity. Não sei se ela me manipulou, né? Mas eu acabei acreditando na Verity, nessa carta, nessa última carta dela. Eu acabei acreditando por esse segundo dela ter falado que Jeremy encontrou o manuscrito. E que depois aconteceu tudo o que aconteceu entre eles, o acidente dela que ele causou. Então, isso me deixou um pouquinho atrás da orelha de que ela tava falando a verdade, sabe? E aí vocês podem estar se perguntando, tá, Ana, mas por que tu disse que é broxante? Gente, acho que já ficou claro, porque assim, como eu falei, eu já li muitos livros de suspense, então tô macaca velha nesses livros. E eu achei que seria uma coisa muito surpreendente, mas é uma coisa muito esquecível. É um livro, eu vou dizer assim, esquecível, sabe? Eu achei que teria um plot twist, assim, gigantesco. Eu tava esperando muito, não vou mentir, eu tava esperando muito que o grande vilão fosse o Jeremy, que desse uma reviravolta ali naquele bom moço e tal. Esse romance entre Jeremy e LOL, eu achei bem meia boca, não vou mentir, eu achei muita lenga-lenga. Não senti nenhuma química entre esses dois personagens, em nenhum momento eu torci por eles também. O Jeremy como bom moço não me convenceu, a LOL como bom moça também não me convenceu, como, porque eu também tenho uma história de vida pesada, porque eu sou sonâmbula, porque fez um auê por causa do sonambulismo dela. Que, eu não quero falar sobre isso. O Jeremy olhou uma cicatriz na mão dela. Ela, não quero falar sobre isso. Aí depois ela contou que era uma coisa tão besta assim, tão, tipo, coloquei tanta expectativa. Não, tipo assim, eu coloquei umas expectativas que foram frustradas, sabe? Achei, como eu falei, broxante. Então eu fiquei bem frustrada com a leitura, assim. E é isso, vou assistir o filme, tô curiosa pra ver esse filme. Acho que vai entregar, porque é uma premissa legal, né? É uma premissa criativa, vamos dizer assim. Mas nada de tão, oh meu Deus, melhor livro de suspense da vida. Eu acho que não é pra tanto auê, na minha percepção, tá? Se você tem uma percepção diferente, se você, tipo assim, idolatra esse livro, aí é com você, você tem todo o direito. Mas na minha percepção, eu acho que pelo que eu vi por aí, desde que lançou esse trailer, porque voltou ao hype, né, desse livro por conta do filme, pelo que eu vi por aí, foi muito auê pra pouca entrega, né? Eu acho. É isso, gente. Não é uma super, ultra, mega análise com roteirinho ali e tal, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e beijo, que a minha bateria tá acabando e a minha memória também. O celular tá com pouca memória, a gente tem que limpar esse celular. É isso, tchau.